É lição de casa, é roupa pra lavar, é papinha pra fazer, é médico, é remédio, que mais? É roupa pra costurar, é bolsa da escola, é recado da professora, é cuidar do emocional, é cuidar do desenvolvimento físico, é parque, é brincar, é atenção, é ouvir, é contar historinha. Meu Deus, banho, fralda. Tudo isso. Tem homem que, diante da notícia da gravidez da mulher, fica super, super, super desesperado e some, mete pé, vai embora. Tem homem que não. Tem homem que, diante da notícia, fica. E depois que a criança nasce, desaparece, mesmo estando ali. Acaba ficando tudo na responsabilidade nas costas da mãe. E a mãe pensa: poxa, mas eu não fiz sozinha, me ajuda. Aí o cara diz: poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro. Nossa, mas eu só quero jogar um videogame. Nossa, mas eu só quero 5 minutos pra tranquilidade. Nossa, eu preciso dormir um pouquinho. Nossa. Meu Deus. É muito difícil de você conseguir bater de frente com tanto argumento que esses caras dão. E não, definitivamente não é normal. Para a criança crescer e desenvolver plenamente, integralmente, ela precisa de pai e de mãe e de todos que fizerem parte ali da rotina dela, inclui professores, os familiares mais próximos, todos precisam estar envolvidos nisso, especialmente, obviamente, o pai e a mãe. E se isso não está acontecendo, isso não é normal. E para você, pai, não. Só a sua presença ilustre e maravilhosa não é o suficiente. Você precisa colocar a mão na massa. E se na sua casa está acontecendo algo parecido com isso, ou exatamente isso, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre 3 pontos importantes que vão ajudar definitivamente a resolver essa questão, que é uma questão difícil. Não é fácil, nem para a mulher, e nem para o homem, nem para a mãe, e nem para o pai, mas especialmente para a criança é complicadíssimo. O meu nome é Shizuka Miyawaki e eu tenho feito vídeos aqui nesse canal que ajudam a transformar a maternidade, a paternidade, o paternar em pasternar. Ficar na paz, com tranquilidade. É simples se você tiver a ferramenta certa. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Então vamos lá. Não precisa de vamos lá coisa nenhuma. Vamos pasternar juntos. E é isso aí, número 1. Eu tô aqui e vou falar 3 pontos importantes que vão resolver definitivamente essa questão do pai vegetal. Pai vegetal, o pai planta, é aquele pai que está ali, que existe, que tem vida, porém só está e não faz nada. Esse é o pai vegetal que eu acabei de inventar. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar que desses 3 pontos, o último é o mais importante. Fica até o final desse vídeo, mas eu não vou poder falar isso. Não vou mentir para você. Porque não existe o mais importante. Todos esses pontos, eles se complementam. Então, não importa a ordem que você vai aplicar isso, a ordem que você vai assistir, ou se todos eles vão ser bons para você, ou só um já vai resolver a sua questão. O importante é que os 3 são essenciais e podem resolver a sua questão definitivamente. A gente vai começar pelo número 1, que é o seguinte: você conhece exatamente quem é que tá do seu lado? Ah, claro, né? Meu companheiro tá comigo. Tudo bem. Mas você conhece uma parte. Quando a sua criança nasceu, quando você se tornou mãe, uma nova pessoa surgiu. A forma com que você pensava antes de ser mãe e depois de ser mãe mudou ou não mudou? Muda, é natural, é ancestral, é genético, é maior do que a gente quer. A gente não faz esse curso para coisas técnicas, mas essa mudança, só quem é mãe sabe o que é isso, essa transformação acontece e ela é forte dentro da gente, né? Agora, a gente vem com padrões de como as nossas mães, os nossos pais nos criaram, aquilo que a gente sente, tanto que a gente escuta muita gente falando: o meu pai, quando eu era criança, fizeram isso comigo, então eu não vou fazer com meu filho. Eu quero acertar onde erraram comigo. A gente vem com essas coisas de histórias que tem. Acontece que quando a gente se torna mãe, vem essa explosão toda. Então a gente tem esse feeling, a gente tem esse sexto sentido. Como que se fala isso? Esse sexto sentido. O pai, ele vem com as crenças dele, mas não nasce nada dele. Apesar de ser uma explosão de sentimento, muitas vezes também, mas nem sempre
E não tem comparação com o que a mãe sentiu. E pais, não fiquem chateados com isso. É uma coisa biológica. Não tô dizendo que vocês sentem menos ou desmerecendo o que vocês sentiram. Não é nada disso, não. Eu só tô falando que é diferente. E vocês são diferentes. Homens e mulheres são diferentes no que diz respeito ao nascimento de filho. E isso é uma coisa que não sou eu que tô falando. A gente é científico, né? Então, vamos lá. Quando o pai ele não consegue participar, colocar a mão na massa, que é o que a gente quer, porque até a gente fala assim, é banana, não ajuda com nada, é folgado, né? Mas assim, o que a gente quer é ação, é atitude, é força, é companheirismo, sabe, vamos junto, né? E às vezes a gente não tem isso. Então, pode ser duas coisas. Imagine que quando esse pai era ali criança, ele queria aquele bichinho de estimação, todo fofinho e tal, e aí finalmente, ganhou lá um gatinho, um cachorrinho, sei lá, qualquer coisa. E aí, quando ele ganhou, ficou muito feliz. E aí ele não alimentava, a mãe que colocava ração, a mãe que dava banho, a mãe que levava pra passear. Então, Shizuka, você tá comparando pet com filho? Não tô e tô, né, ao mesmo tempo. Eu não tô comparando a criança com um pet, mas eu estou comparando a responsabilidade. Eu estou falando sobre responsabilidade. Muitas pessoas crescem com os pais arcando com a responsabilidade das escolhas que a própria pessoa fez. E isso é uma prova de amor que os pais deram para ele, mas não ensinou muito sobre responsabilidade. E aí, de repente, a gente cresce, de repente a gente tem filho, e daqui a pouco a gente tem que ter responsabilidade, criar essa criança muito além do que a gente imaginava, porque quando a gente pensa em criar criança, muitas pessoas pensam exatamente em dar comida, não deixar faltar comida, hospital, conforto, teto, mas ela esquece que precisa de muito mais, precisa de afeto. E isso é muita mãe reclama do seu pai vegetal que tem em casa. Então, isso é difícil para as pessoas entenderem. E se ele foi uma pessoa que não teve esse estímulo, dificilmente ele vai conseguir entender. Existem outras possibilidades também. Pode ser que ele tenha a visão que ser pai é aquela figura que existe. Só o fato de estar ali já é o suficiente. Eu sou o pai. E não é o suficiente. Mas tem pessoas que acham que a nossa sociedade ainda tem algumas pessoas que ainda pensam que a figura masculina dentro de casa é a figura de força, de proteção, de pagar as coisas que tem que pagar, não deixar faltar as coisas e tudo mais. E a figura da mulher é aquela figura que edifica o lar, a mulher é o coração, o homem a força. Então, para essa pessoa, para esse homem, ele vê dessa forma, ele fala: bom, eu tenho que ser a força. Né? Normalmente as coisas mais fortes não são maleáveis, elas são duras. Se você pensar em coisas pesadas, em coisas fortes, você vai ver que a maioria dessas coisas, se você visualizar isso, são coisas duras, grandes e paradas, né? Já as coisas mais flexíveis, elas são mais finas, elas são, enfim. E que não significa que não tenha que aguentar muito peso, pensa aí no bambu, né? Então, às vezes a visão que a pessoa tem tá equivocada, né? A visão que ela tem é que tem que aguentar as coisas ali. E a mulher, às vezes, também tem essa visão. E aí o cara fica duro, parado e não ajuda. Precisa entender que não funciona desse jeito. É sobre isso que eu tô falando. Agora, tem outros que olham a mulher como uma fonte de sabedoria. Oh, a mulher é aquela que sabe de tudo. Ela é que tem o sexto sentido, ela que tem o feeling, ela é o coração do lar. E eu amo tanto meu filho que ela é o coração do lar. Então, ela é que tem que ficar próxima, porque eu sou duro demais. Eu não sei das coisas que ela sabe. Então, eu tô dizendo pra você é que alguns pais acabam não se envolvendo na criação da criança, não é porque não quer, é porque não se acha capaz, é porque não se acha bom o suficiente, porque nem sabe o que tem que fazer. Então, neste caso, a gente precisa entender, afinal de contas, qual é a visão do pai. Porque se é pai, eu tenho certeza absoluta que ele não tem a menor intenção de prejudicar o desenvolvimento da criança. Às vezes, o fato de estar ali ele pensa que está mais ajudando. E todo mundo, toda mãe, todo pai vai errar em algum momento no desenvolver dos filhos. Mas, mesmo errando, ele vai estar sempre com a vontade e o desejo, a intenção
de ajudar, de fazer algo bom. Nem sempre o que a gente faz vai trazer o resultado que a gente espera, né? Vai trazer um resultado, às vezes não é o adequado, mas aí a gente reajusta. E se neste momento na sua casa o resultado você está tendo um pai vegetal e não é isso que você quer, então vale parar e entender qual é a visão de pai e de mãe que essa pessoa tem, tanto você como ele. Porque imagina se ele começar a se meter em tudo que você faz, você vai aguentar? É isso mesmo que você quer? Porque tem muitas pessoas que falam, ele não me ajuda, ele não faz nada. Aí a pessoa começa a ajudar, só que ajuda do jeito dela. Aí o pai começa a fazer as coisas, se intrometer no dia a dia da criança, ajudando. Mas não precisa fazer muita coisa, não. Eu quero só que brinque. Ah, é? E aí, as brincadeiras que ele faz, é a brincadeira que você quer que seu filho brinque? Porque existe muito isso. Porque se você tá num relacionamento onde você tem um pai vegetal, você tá fazendo tudo sozinha. Então você já tem um ritmo para aquilo. Quando ele entra, você também tá aberta para que ele entra do jeito que ele quer? Do jeito que ele sabe? O que é que ele sabe sobre pai e sobre mãe? Sobre ser pai e sobre ser mãe. E eu não tô falando sobre os pais dele e as mães dele. Os pais e a mãe, não, só tenho, né? O pai e a mãe dele, que ele vai querer imitar, os traumas e não sei o quê. Eu tô falando sobre a visão, como ele vê e como ele sente o paternar e o maternar. Isso aqui, se você entender, já resolve muitas vezes o seu problema. Na parte 2 desse vídeo, realizada a parte 1, se for necessária, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é: ninguém tem bola de cristal. E por mais intimidade, por mais conectado, por mais que você seja tudo isso, não tem como a pessoa saber o que você quer, o que você deixa de querer, se você não falar. Não adianta mandar indiretinha, não adianta fazer bilhetinho, não adianta fazer caras e bocas, não. Tem que falar. Combinado não é caro. O combinar, o falar, o se expressar, o soltar. O que é que de fato você espera que ele faça? O que é que você espera? O que você pensa sobre o futuro da sua criança? Na segunda parte aqui desse vídeo, a gente não vai ter o foco em vocês, em como vocês veem o maternar. No caso, vocês dois, levando em conta que vocês já conversaram sobre isso, né? Na segunda parte desse vídeo, é o que vocês desejam para que essa criança, para que o filho de vocês cresçam e tenham um caminho brilhante, um caminho de sucesso, um caminho do quê? Afinal de contas, é um caminho do quê? Vocês querem que essa criança cresça e seja feliz? Você quer que essa criança não passe aperto financeiro? Você quer que essa pessoa seja um bom profissional? Você quer que essa pessoa seja artista? Você quer que essa criança seja médico? Você espera que essa criança seja bondoso? Você quer... O que você quer? Por quê? Quando você fala assim, mas a gente não tem controle sobre a criança, sobre o que ela vai ser. E você tá certo, você não tem controle. Mas hoje, enquanto a criança é completamente dependente do seu ensinamento, você consegue sim direcionar, apresentar coisas para a criança. Eu quero que ela se torne um bom profissional. Um bom profissional em quê? Então você vai apresentar isso para ela, apresentar esse mundo para ela. A criança não nasce sabendo, ela tem que conhecer isso. Eu quero que seja uma criança muito altruísta. Então, vocês dois vão ter que praticar o altruísmo, começa dentro de casa, depois para fora, e vocês têm que combinar isso, mas isso precisa ser falado. O futuro da criança. E como que você vai fazer isso, falar sobre o futuro da criança, se você não entender a sua parte nisso? Porque como você, como mãe, e você, como pai, como que você vai contribuir com o que você sabe, com a sua vivência, com aquilo que você acredita, de que forma que você vai poder contribuir para que essa criança trilhe o caminho que você deseja para ela. Mesmo que lá no futuro, mesmo que lá na frente ela encontre um outro caminho, hoje você não tem um futuro, você tem um hoje. E o que você pode fazer por ela é hoje. Então, hoje você deseja que ela trilhe esse caminho. E aí você vai contribuir de uma forma e a sua companheira vai contribuir de outra forma. Como que vocês vão fazer isso acontecer junto? Mas eu sou inseguro, o pai pode falar. Pois é, entendendo qual é a sua parte, você vai ter segurança para poder direcionar. A mãe, nossa, mas eu acho que o pai deveria fazer assim. O pai, entendendo o que você acha, vocês vão conseguir juntos direcionar. De qualquer forma, vocês precisam decidir e saber
aonde é que vocês querem levar essa criança? Qual é o caminho que vocês querem mostrar para ela? Se vocês não falam sobre isso e a criança só vai crescendo aleatoriamente, vocês ficam confusos e viram uma bagunça. Isso tem que ser conversado, tem que ser decidido, tem que ser planejado, mesmo que não saia da forma que você planejou, mas você vai ter um direcionamento. É muito mais fácil você saber para onde vai do que sair na louca sem saber para onde está indo. Mesmo que lá no caminho, no futuro, você não sabe o que vai acontecer, mas você está indo naquela direção. E isso é muito importante. Essa é a dica número 2. E como eu disse, uma complementa a outra. Entender a visão de pais é importante, tanto quanto entender a visão que vocês têm em relação ao filho de vocês, a criança que vocês têm ali, né? Porque não dá pra focar, eu entendo que pai é isso, eu entendo que mãe é aquilo, só que daí a criança. E a criança? Porque o objetivo desse vídeo é entender a criança, que a criança seja beneficiada, que não tenha mais pai vegetal. Então, como é que você vai contribuir com isso? Como que você vai deixar de ser um vegetal, né? É isso que a gente tá falando aqui. Chegamos finalmente na terceira parte desse vídeo. E na terceira parte desse vídeo é uma dica prática. É um assunto prático. Eu nem falo que é dica, porque são abordagens, eu acho, né? A primeira parte a gente fez sobre o entendimento, um entendimento profundo de como a gente vê, né? A segunda parte é a segunda parte de planejamento. É o planejar, é o compreender. Em vez de sumir, evoluir. É a parte que eu acho importantíssima, tanto quanto a primeira, né? Mas essa terceira parte é a parte de executar, é a parte de ação, de colocar a mão na massa. Como é que a gente vai colocar a mão na massa efetivamente? Muito fácil. Entendendo a visão de cada um, entendendo aonde vocês querem chegar, é hora de falar o que é que precisa ser feito para chegar aonde que você quer chegar do jeito que você é. Você não precisa deixar de ser quem você é para você poder chegar onde você quer chegar. Se você é um pai inseguro e você acha que a mãe ela consegue muito melhor do que você fazer o que você consegue, você se tornou um pai vegetal por acreditar muito mais na capacidade da mãe de desenvolver essa criança do que você, mesmo assim, e apesar disso, você consegue contribuir de alguma forma. Apesar da sua insegurança, apesar de tudo isso, você consegue contribuir de alguma forma. E aí, de que forma que você pode contribuir? Essa é a parte que a sua pessoa favorita, a mãe da criança, pode falar para você. Olha, você pode contribuir assim, assim, assado. E se você é inseguro, confia nela e faz aquilo que ela tá propondo para você. Se for algo além do que você acha que você consegue fazer, das duas uma, ou você procura ajuda para que alguém te desenvolva nisso, e a gente pode falar de vários profissionais que podem te ajudar com isso, ou você fala para ela: olha, isso é difícil para mim, como que eu posso fazer de outra forma? Falado isso, vocês anotam e aí fica claro o que você consegue e o que você não consegue, o que você consegue e o que você vai fazer, o que você vai fazer e quando você vai fazer. Em que momento você vai fazer isso? O combinado não é caro de novo. E lista é importante. Escrito isso, combinado isso, é igual um contrato. Você casou? Não sei se você casou, mas se você casou, você fez um contrato de casamento lá. É a mesma coisa. Ter isso bem explicadinho fica muito mais fácil. Agora, se você é o pai vegetal, porque você acha que você é o homem da casa e que você provê, que você é força, que você vai estar ali, então como que, sendo a força da casa, você consegue contribuir para o desenvolvimento da criança? Como que você pode usar toda a sua força, toda a sua virilidade, toda a sua presença ilustre para desenvolver essa criança? Porque vai por mim, mesmo que você entenda que você tem que ser a força da casa e é isso e pronto, você consegue contribuir de alguma forma. E junto com a mãe da criança, vocês podem encontrar um caminho para que você não deixe de ser essa figura forte que você quer ser, mas que você consiga também contribuir, porque sendo forte e tendo alguém fraco, no caso alguém mais sensível, fraco não, mais sensível para desempenhar o papel das crianças, essa sensibilidade ela precisa de suporte também, porque as coisas sensíveis são frágeis e quebram, e você não quer que essa fragilidade, que essa pessoa frágil que você tem, que a mãe que é frágil, quebre. Então você tá aí com toda a sua força para poder dar esse suporte e proteger. Conversando,
alinhando o que vocês pensam, o que vocês sentem com o que vocês desejam, é fácil. Você coloca numa lista o que você vai fazer, que hora você vai fazer, como você vai fazer. E se não fizer, como que a gente resolve em caso de falha? É um contrato mesmo. Quando você tem um casal onde um dos dois é vegetal, você precisa ter isso muito combinado. Às vezes, a falta de ação é justamente por não saber como e quando agir. Né? Quando você está numa situação diferente, quando você está num lugar diferente, você às vezes fica ali paralisado. Por onde que eu começo? Né? E aí você tem uma casa toda bagunçada para arrumar. Por onde você começa é a pergunta. E aí você tem seus motivos para começar, ou pelo banheiro, ou pelo quarto, ou pela cozinha. Seja porque você aprendeu assim, ou seja porque você viu em algum lugar. De qualquer forma, na hora de tomar uma decisão, é muito complicado. Se você já não precisar decidir toda vez que acontecer uma situação, a criança fez cocô, quem que vai limpar? Como que vai ser? Se vocês já tiverem isso combinado, fica muito mais leve, muito mais fácil, menos vegetal, mais amor, mais tranquilidade, mais é simples de resolver, não é fácil, mas é simples. Eu quero te convidar para passear aqui pelo canal. A gente tem vídeos que falam sobre diversos assuntos. Esse aqui faz parte de uma sequência de vídeos onde a gente vai falar do papel masculino. Tem aquele pai que tá dentro de casa, mas não consegue ajudar muito, que é o seu caso, o caso desse vídeo aqui. Tem aqueles que nem estão, que sumiram, desapareceram e a mulher tem que ficar com toda a responsabilidade nas costas. Tem aqueles que ajudam, mas ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, que é o vídeo que a gente também tem aqui nessa sequência, mas a gente também tem outros vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha, vê o que você acha. Esse vídeo, especialmente, é um vídeo incrível e que muitas pessoas estão precisando ouvir as coisas que foram faladas aqui. Eu convido você a compartilhar esse vídeo em grupos de pais, em grupos de mães, na sua página, mandar para sua família, porque tem muita gente que ainda nem parou para pensar, nem sabe que tem esse problema, porque nem parou para pensar na visão que tem sobre o que é paternar e o que é maternar. Ser pai e ser mãe fica meio o pai e a mãe, mas qual é a função exatamente de cada um? Esse é um vídeo muito esclarecedor, é um vídeo muito legal e eu convido você a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e me dizer aqui nos comentários o que você achou. Qual é a parte que faz mais sentido para você? Qual é a parte que vai te ajudar? O que você vai colocar em ação? O que você vai colocar na prática desse vídeo? Isso me ajuda muito, muito a criar novos conteúdos com assuntos que sejam relevantes para você. E se você tem alguma dificuldade específica, manda aqui também que eu te respondo na hora, tá bom? Um grande abraço, conheça aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não tem problema se